Deus é bom. O tempo todo. Bom dia. Bom dia. Minha família. Amém. Paz seja convosco. Amém. Podem se assentar. Hoje eu serei breve. Acho que até meio-dia. Glória a Deus! Vai ter almoço? Você vai pagar o almoço também? Você está tranquilo. Mas coloca aqui para mim Jó 14:7. No livro de Jó, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. Não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma planta nova. Vamos lá, vamos repetir de novo. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Pai, em nome de Jesus, essa é a sua palavra. Coopera, Senhor, com o mensageiro nesta manhã e confirma a sua palavra. Que o Senhor seja como nos dias de Samuel. Que nada que sair da minha boca nesse momento caia por terra. Mas que o Senhor faça se cumprir na vida da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Olha, ainda dentro do que nós temos falado, a nossa casa, a nossa família é o nosso primeiro campo missionário. Nós não podemos abrir mão da nossa casa, nós não podemos abrir mão da nossa família e também dos nossos familiares. E vou estender mais aqui também aos nossos amigos. Vou estender a eles, porque a Bíblia vai dizer que tem amigos que são mais chegados do que irmãos. Se nós formos olhar a vida de Jó, a Bíblia vai dizer que Jó, ele era um homem íntegro, e olha que foi o próprio Deus quem disse isso dele. Jó, ele era um homem íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Eu fico tentando imaginar como era na casa desse homem. Imagina ali 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. O café da manhã na casa desse homem, como era? Sem contar a fartura, mas eu falo a alegria, a intimidade, a comunhão que havia no seio dessa casa, no seio dessa família. A Bíblia vai dizer que ele, quando chegava do trabalho, depois de um dia ali, de trabalho, ele chegava em casa e ele lavava os pés no leite. Imagina isso, irmãos. Lavar os pés
ali era algo importante. Lembra que Jesus, quando ele vai na casa de Simão, Jesus reclamou com ele: ô Simão, eu cheguei aqui na sua casa, você nem me deu água para lavar os meus pés, rapaz. Jesus reclamou com Simão. E a Bíblia vai dizer que lá no Evangelho de João, capítulo 13, que Jesus coloca bacia na água numa bacia e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E ali naquele momento Pedro falou assim: Senhor, o Senhor é o mestre aqui, eu é que tenho que te lavar aqui. Se tem alguém aqui que é autoridade, é o Senhor. Eu que tenho que fazer isso. E o Senhor vai fazer isso por mim? Pois é, vou falar que o Senhor não vai me lavar não. Vou deixar não posso. E ali Jesus falou assim: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E aí Pedro na hora: mas é assim? Não, mas o Senhor sabe que eu sou comprometido com o Senhor sabe que eu tenho procurado andar na sua presença, andar junto de ti, então me dê logo aqui um banho, então não só os pés, mas minha cabeça, meu corpo inteiro. E aí Jesus falou para ele: Pedro, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, e quem já está limpo não necessita de lavar senão somente os pés. Por que os pés? Porque os pés é o nosso contato aqui. Eu poderia te dizer assim que é impossível andar aqui na terra sem sujar. Mas não é isso que a Bíblia diz. Eu poderia até te dizer: é impossível a gente andar aqui. Mas a Bíblia diz que tem jeito de andar sem sujar. E ali, então Jesus coloca a bacia e lava os pés dos discípulos. Mas, voltando lá na casa de Jó, até que a Bíblia vai dizer que um certo dia os filhos de Deus vieram e no meio deles veio Satanás. E aí, tudo começa ali. A vida de Jó agora dá uma virada. Jó, ele enfrentou 4 provações que arrebentaram com ele. A primeira provação que Jó enfrentou foi o luto. Perdeu os 10 filhos num dia só. Imagina como não ficou a vida desse homem, que era uma casa cheia e todos os dias ali, banquete, reuniões em família. E vou dizer mais, a Bíblia ainda diz que ele sacrificava pelos filhos dele. Vai que eles cometeram alguma coisa aí. Ou seja, ele estava sempre de pé ou de joelhos diante de Deus, em favor da casa, em favor da família, dos filhos dele. Então, a primeira prova que Jó enfrenta é o luto, a perda. E logo na sequência começaram a vir as más notícias. A Bíblia não diz quanto tempo levou para que o inimigo tocasse em tudo que Jó tinha. Mas as más notícias vinham todos os dias. Olha, Jó, vieram fulano e tomou, levou isso, só sobrou eu para vir te contar. E assim foi. A segunda prova que Jó teve foi a perda, a miséria. Mas sabe o que eu vou
uma coisa que eu vou revelar a você. Sabe por que o inimigo se preocupou em tocar nas finanças de Jó? Para tirar de Jó o poder de sacrificar. Porque se Jó sacrificasse, não teria como o propósito do cão ali ser cumprido. Ou o propósito não, o objetivo dele de tocar em tudo aquilo que ele tinha. Então agora, de homem mais rico do Oriente, Jó se torna símbolo de miséria e de pobreza. Por quê? Porque o poder de sacrificar dele foi tirado. Como se não bastasse, ele dorme como um homem rico e acorda como um homem pobre, e depois no outro dia ele dorme como um homem saudável e já acorda com tumores pelo seu corpo. A enfermidade agora também veio assolar a vida dele. Então Jó, ele enfrentou o luto, enfrentou a miséria, enfrentou também a enfermidade, mas o pior ainda estava por vir. Ele agora enfrenta problemas na área sentimental. A esposa dele o despreza. Então, pode imaginar aí comigo que Jó estava no fundo do poço. E aí, por isso ele falou esse versículo aí que nós acabamos de ler. Ele disse assim: ainda há esperança para mim. Ainda há esperança. Não sei se você já se perguntou sobre isso, mas por que o inimigo não tocou na mulher de Jó? E ela era uma com ele. Porque se ele toca nela, Deus não poderia restituir os filhos. Oh, glória, isso é forte. Se ele toca nela, não seria restituição em dobro. Porque para que houvesse a restituição em dobro na vida de Jó, precisava da mesma esposa. Não poderia ser outra, teria que ser a mesma. E Jó, quando ele vai falar com ela, ele fala: olha, tu falas como uma. Ele não disse que ela era, ele disse: tu falas como uma. Porque ele estava falando dele mesmo. Se ele diz: você é uma louca. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que os dois são uma só carne. Então ele diz: você fala como uma. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos dele também o mal? E aí, para que você entenda isso aqui de uma vez por todas, Deus é bom. Amém. Deus é bom. E aqui, e se Deus é bom, o mal não pode vir dele. E aí, Jó dá a resposta depois. Falei de coisas que eu não entendia. Era grande demais para mim. Falava só de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas o que eu não ia falar sobre isso, mas vou encaixar isso aqui. Porque para Deus dizer: olha, Jó é um homem íntegro, reto, ele teme o meu nome e ele se desvia do mal, Deus estava dizendo: Jó é crente de verdade.
Jó é um homem crente de verdade. João era convertido de verdade. O que eu estou dizendo está lá em Joel 2. Joel 2,12. Quando Deus vai dizer, olha, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Jó, ele era um homem que era convertido de verdade. Para enfrentar isso que Jó enfrentou, irmãos, se for meia pedra e meio tijolo, eu não vou lá mais não. E aí, irmão, quanto tempo, o que aconteceu? Esfriei. Você está subindo, quanto tempo? Não está dando mais não, eu pedi a Deus uns negócios aí, mas Ele não me atendeu. E aí eu vou te convidar a aprender com o diabo. Porque segunda-feira eu fui ministrar numa igreja fora e eu falei isso lá. Falei, irmãos, tem hora que eu fico pensando em algumas coisas. Falei, Jesus, como é que o Senhor atendeu Satanás aquele dia? Ele falou para o Senhor assim, Jesus, deixa eu entrar lá naqueles porcos. E diz a Bíblia que Jesus deixou. Ou seja, ele pediu e Jesus atendeu. E por que muitas vezes a gente ora, chora, esperneia e aquilo que a gente está querendo não acontece? Então a gente precisa de rever aí. Mas quando ele chega diante de Jesus, o gadareno, diz a Bíblia que ele se prostra e adora. Mas tem gente que não vai concordar e vai falar que não, mas está escrito que ele se prostra e adora. Por quê? Porque ele ia fazer um pedido. Mas a Bíblia vai dizer que a nossa conversão ela só é verdadeira se ela for acompanhada de jejum, choro, pranto, oração, leitura da palavra. Rasgue o vosso coração e não as vossas vestes, diz o Senhor. Então nós vamos dar prova da nossa conversão verdadeira mesmo, se nós temos um tempo de qualidade com Deus. E se nesse tempo de qualidade nós temos uma vida de oração, nós temos uma vida de jejum, ou uma vida de santificação, uma vida de separação, se nós temos uma vida de leitura da palavra, irmãos, crente lê Bíblia, crente precisa ler Bíblia. Ô glória! Não dá mais, nós não estamos mais no tempo de entra ano e sai ano, Bíblia fechada, abre só na igreja e olha que nem abre mais. Entra ano e sai ano, a gente não lê um capítulo da Bíblia. Não dá mais. Já falei isso aqui, vou repetir. Minha avó, ela conseguia ler a Bíblia. Eu falei, Jesus, como é que pode? Ela lia a Bíblia sem saber ler. E a gente ia lá na casa dela e ela senta aqui e lia pra gente. E aí minha mãe e meus outros tios falavam, mas essa sua avó ela só consegue ler a Bíblia, outras coisas ela não consegue ler não. A Bíblia ela lê. Glória a Deus. Irmãos, e com isso tem um que está meia pedra ainda, meio tijolo. Eu não ia falar disso, mas vou falar.
Sabe o que arrebentou com um tio meu? Embora vai ficar gravado, mas não tem problema. Sabe o que arrebentou com ele? Ele crente, casou com ímpio. Arrebentou ele. E olha aqui, né? A minha tia, por parte dele, vamos falar assim, conhecia Jesus mais ou menos, mas conhecia, por causa da família dela, que alguns já conheciam. E hoje já tem uns lá que são crentes de verdade, que eu imaginava que nunca seria, e são. Falo, Jesus, o dia que eu vi o menino, falei, meu Deus do céu. E eu dei um abraço dele e falei, rapaz, eu não sabia. Fui saber do dia do casamento da minha prima, ele foi fazer o casamento. Falei, pensa no menino. Falei, Jesus, o senhor salvou esse menino aí? Ô, glória. E eu dei um abraço nele e falei, rapaz, Jesus conta com você. Esse é o tempo de você se colocar na brecha agora pela sua mãe e seu pai agora. Então Jesus já começou de novo. Então, pode parecer que não, irmãos, mas um relacionamento errado. Só que ele agora casou, agora não tem jeito mais, entendeu? Aí, o jeito que tem, a Bíblia diz assim, se a pessoa consente em viver com você, tudo bem. Se ela não consentir, falar, o negócio é o seguinte, você decide, esse negócio de Jesus aí não dá para mim não, decide aí, ou eu ou Jesus. Fica com Jesus, porque se Jesus quiser, ele volta, ou ela volta. Se quiser, se não quiser, segue a sua vida, porque é o único momento que o Evangelho vai te dar a opção ali, dá a opção para a pessoa. Porque a Bíblia vai dizer, se ela consentir viver com você, aí a Bíblia vai dizer assim, que o marido descrente, ele é santificado do convívio da esposa, que é santa. Mas da mesma forma, a esposa que é descrente, ela é santificada do convívio do marido. Mas se bater o pé, não quero esse negócio mais não, que em casa de Jesus aqui, escolhe aí. Escolhe Jesus, fica com ele. Foi mais ou menos o que a mulher de Jó tentou fazer com ele, mas era porque Jó, ele era um homem convertido de verdade, irmãos. E é aquilo que nós falamos hoje pela manhã, o ministério é para o corpo de Cristo. Mas a vida santificada é nossa, é para nós, é para o nosso relacionamento com Deus. E a Bíblia vai dizer assim, e Deus dizendo, sede santo, porque eu sou santo. Então uma coisa que Deus vai requerer de nós é a santidade. Amém. E a Bíblia ainda diz mais, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, como é que a gente procura essa vida de santidade? A gente busca essa vida de santificação? É isso, é a conversão verdadeira, é a troca de coração. O tempo já está esgotado aqui, mas vou só falar isso aqui só para você entender. Quando a Bíblia diz assim, dar-nos-ei coração novo, capaz de ouvir e de obedecer. Mas quero deixar também bem claro aqui, que o nosso Deus, ele é perito para escrever na pedra. Se precisar de escrever na pedra, ele escreve de novo. Ele escreveu as leis dele em tábuas de pedra. Então, ainda que o coração dos nossos entes queridos sejam como pedra, Deus é poderoso para escrever. Se ele falar, não quero escrever, vou esmiuçar. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é martelo que esmiuça a penha, ou seja, não há um coração duro que não possa
quebrado pela palavra. O que nós precisamos fazer é falar. Nós precisamos fazer o que? Anunciar. Já vou para o fim. Jó 42 vai dizer: e o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele fazia o quê? E o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Quer que Deus mude o seu cativeiro? Então, inclua os seus amigos na sua oração. Se está sendo bom para você, anuncie para eles. E a Bíblia vai dizer que Deus restituiu a Jó o dobro. E que os irmãos dele agora vieram. Os irmãos dele vieram. Imagina agora, irmãos, Jó, pregador. Jó agora se tornou um pregador. Por quê? Porque ele foi contar o que Deus fez por ele. Olha, quando eu perdi os meus 10 filhos, pode acreditar que mesmo sem entender, eu declarei: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que aquilo que Deus dá, Deus não toma. Se Deus te deu, Deus não toma. A Bíblia vai dizer que os dons e a vocação são irrevogáveis. Não, porque quando Deus fez isso por mim, eu estava no topo, eu estava vivendo o meu primeiro amor, Deus sabia. Saiba de uma coisa, que a nossa vida é um livro aberto diante de Deus. O nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro estão diante de Deus. Estão diante dele. Então, se ele te deu, e aí hoje você está aí precisando que o vento remova as cinzas e faça acender a chama de novo. Espere, porque o vento já está para soprar. Mas é isso, nós precisamos de ter a nossa vida de comunhão, de intimidade, de relacionar com Deus. E nós precisamos falar disso. Jó, ele fala da perda dos 10 filhos, e aí também depois ele vai falar do período de miséria que ele teve, vai falar também da enfermidade. Olha, meu corpo, a única coisa que me sobrou foi um caco de telha com que eu coçava ali as minhas feridas. Mas olha hoje, olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus tem feito na minha vida. E vou dizer mais: se Ele tem feito na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Assim como Ele mudou o meu cativeiro, Ele pode mudar o seu também. Assim como Ele me tirou do pó e hoje tem me feito assentar entre os príncipes e poderosos, Ele pode fazer com você também. Jó se tornou um pregador. Aleluia. Aleluia. Depois a gente termina. Mas a Bíblia vai dizer que lhe nasceram 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Ou seja, Jó agora tinha 20 filhos. Mas os dele morreu, mas foram para o céu. Então Jó teve 14 filhos e 6 filhas. As últimas 3 filhas tiveram herança com os rapazes. E não era assim. E ainda hoje, ainda nos dias de hoje,
Quem que falava muito isso era meu avô. A herança que ele construiu, ele falava que era dos filhos homens. E isso por um tempo foi problema. Por que que ele pensava assim? Uai, as filhas mulher que casar, o marido delas é que tem que... Os meus meninos, as meninas, entenderam? A cabeça dele era assim. E biblicamente falando também era assim. Teve outras 3 mulheres também que receberam herança. E depois a gente fala sobre elas, as filhas de Zelofeade. Se coloque de pé e nós vamos orar. O tempo já. Mas não se esqueça disso. Nós precisamos anunciar, irmãos, aquilo que Deus tem feito. Eu falei de Jó hoje aqui para mostrar para você que depois que ele enfrentou o luto, enfrentou a miséria, enfrentou a enfermidade, enfrentou o desprezo, quase o fim do casamento dele, ele ainda permaneceu crente, mas ele permaneceu crente. Então, a Bíblia vai dizer, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça. Falei dele por isso, por quê? Porque agora que ele viveu tudo isso, imagina agora, sentar diante dele, as mesmas pessoas que iam lá para tomar conselhos com ele, agora iam lá para ouvir o testemunho dele. E ele contar, não foi fácil, mas eu permaneci. Quando a enfermidade me atacou, eu permaneci. Quando a minha mulher me induziu a errar, eu permaneci. Amém, Jesus. O que a gente precisa fazer é permanecer. Permanecer. Coloque aí a sua mão na altura do seu coração.